queria o matar. Então Jonas não acredita e questiona Davi, é impossível. Ele diz: eu estou sabendo que ele está preparando para a festa da lua nova tirar a minha vida. Então há questionamentos da parte de Jonas, porque isto era tão inconcebível que o próprio Jonatas não acredita. Mas aí ele faz uma proposta. A conversa, pelo contexto, está na cidade. O diálogo dos dois está na cidade. Aí Jonatas diz: vamos sair fora da cidade e vamos ao campo. E ambos saíram conversando para o campo como se nada tivesse em comum. Mas o assunto era sério. Aí é quando Jonatas diz: eu vou sondar meu pai, mas o seu lugar vai estar lá, você é grande, você faz parte da diretoria, digamos assim. Então Davi diz a Jonatas: então me libera, para que eu não vá para a festa e vá celebrar com meu pai e meus irmãos. Aí Jonatas diz: está certo, eu vou te liberar, mas eu sondarei meu pai, e amanhã, por estas horas, tornaremos aqui. E se eu descobrir que meu pai quer te matar, e se eu não for fiel a ti, Deus castigue-me muito mais do que a meu pai. Quando nós analisamos a frase no texto mais comum, estas horas. Mas quando nós lemos os manuscritos mais antigos na versão aramaica, é 9 horas da manhã. Quando você ler a tradução peshita, que é a mais próxima do aramaico, 9 horas da manhã. Então houve uma agenda pré-agendada. Se o meu pai quer te matar e eu descobrir que é verdade, amanhã, 9 horas, nos encontraremos aqui. E se o meu pai quer te matar, eu vou trazer o meu servo e vou gritar para ele: se tiver tudo em paz, atira a flecha, e vou mandar ele buscar. E se eu te disser que a flecha está antes de ti, volta, que há paz. Mas se eu disser a flecha caiu depois de ti, corre, Davi, foge, porque é verdade, e meu pai vai te matar. E assim combinaram. Em síntese, Jonatas veio para a festa. E na festa o lugar de Davi está vazio. Primeiro dia, Saul suportou. Por isso que o texto amanhã ou depois de amanhã. No segundo dia, volta para a festa. Aí Saul não suporta e pergunta a Jonatas: cadê o filho de Jessé? Jonatas assume a responsabilidade e diz: eu liberei, pai, para que ele celebrasse com seu pai e seus irmãos. A Bíblia diz que Saul tratou o filho com ódio, a ponto de querer tirar-lhe a própria vida. Aí Jonatas entendeu que o pai estava determinado a matar Davi. Aí Davi vem detrás dos montes na hora marcada, e Jonatas vai para o campo fora da cidade e atira a flecha e grita: a flecha caiu além de você, corre e vai buscá-la. Código. Aí Davi entendeu que tinha que fugir. O seu sucesso ia acabar. Em vez de ser ovacionado e aplaudido, ia ser perseguido até morrer. Sai de detrás dos montes e se encontra com Jonatas no campo, fora da cidade, aonde a flecha foi atirada. Se abraçam
choram e juram fidelidade. Eu acho lindo aqui que o segredo não está em Davi, está em Jonatas. Porque Jonatas era o sucessor, o reino era dele. Jonatas olha para Davi e reconhece, e diz: eu sei que Deus entregou o reino de Israel a você, não a mim. Eu sei que Ele vai eliminar todos os teus inimigos, Davi. E eu quero te pedir um favor. Eu sei que tu reinarás, mas quando você assumir o reino, faz uma aliança comigo, de fidelidade e lealdade. Se eu estiver vivo, me considera. Se eu morrer, quando tu tornasse rei, cuida dos meus filhos e da minha descendência. Davi abraça ele e chora. Confirma uma aliança de fidelidade e lealdade e foge. Anos e anos fugindo para não morrer. O capítulo último de 1 Samuel, a morte de Saul vem. O bonito é que Deus não te leva aonde prometeu, sem primeiro deixar que os teus inimigos reconheçam quem é você. Por isso que Saul, antes de morrer, teve que engolir e reconhecer e pedir perdão a Davi. Perdoa, meu filho, o que eu fiz com você. Capítulo 31, ele morre. E consequentemente Jonatas morre também. Feriu o coração de Davi. E por isso muitos aproveitadores quiseram tirar proveito da morte de Jonatas e Saul diante de Davi. Mas não lograram êxito. Então a Bíblia registra que a sucessão futura era Isbosete, irmão de Jonatas. A sucessão terceira era Mefibosete, filho de Jonatas. Mas quando Saul e Jonatas morreram, que a notícia chega na cidade, disseram: agora vão acabar com tudo. Aí uma empregada de Jonatas, uma babá que cuidava do menino de 5 anos, não tinha para onde correr. E segundo alguns estudos, ou alguns nativos árabes, eles dizem que aquela mulher só tinha um caminho para fugir com o menino: o interior, Lodebar, de onde era a sua terra natal. Então, no meio do alvoroço, o menino escapa dos seus braços, cai, machuca ambos os pés. Mas para sobreviver, ela foge furtivamente para Lodebar e lá se esconde com o menino. Agora o sucessor é Isbosete, filho de Saul. Quando ele assume o reinado, os 2 soldados, para ganhar êxito, matam Isbosete traiçoeiramente. E a história tira Jonatas, a história tira Isbosete e a história tira Mefibosete. A morte tira Jonatas, tira Isbosete. A deficiência tira Mefibosete da história. Quando nós entramos no segundo livro de Samuel, do capítulo 1 ao 4, Davi vai crescendo, a ponto de que todo Israel se ajoelha, digamos assim, pedindo: reina tu sobre nós. Aí Davi vai se tornar rei de todo Israel. A história tirou Saul, tirou Jonatas,
tirou Esbozete e sacudiu Mefibosete, onde ninguém vai lembrar. Capítulo 5, você vai ver que Davi se tornou rei sobre todo Israel e pegou fama total, mais do que quando começou a ser perseguido. Agora é rei. E como rei, tem um sonho: construir uma cidade. Qual é a cidade? Almejada por todas as nações, Jebus, Jerusalém, por conta da água. Então ele vai migrar com o seu exército para ir para Jerusalém, conquistar e expulsar os jebuseus. A cidade era chamada Jebus, depois Jerusalém, por canto da cidade de paz. E a notícia chega em Jerusalém: Davi disse que vai conquistar Jerusalém. Capítulo 5, você vai ler, está escrito que os jebuseus, através da liderança, se reuniram e mandaram resposta a Davi: quem é você? Você nunca conquistará Jerusalém. Aí Davi manda, fica indignado, porque eles disseram: até os coxos e aleijados são capazes de te impedir. Ele estava dizendo: eu não vou precisar nem colocar o meu exército, só os coxos de Jerusalém e os aleijados te proíbem de conquistar Jerusalém. Aí Davi ficou irado, marchou para Jerusalém. Aí, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 8, ele estimula os seus soldados: vai entrar em Jerusalém. Segundo Samuel 5 e 8, aí ele motiva dizendo: porque disse Davi naquele dia aos seus soldados: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, aleijados e cegos, que a alma de Davi aborrece, odeia, será cabeça de capitão. Era como dizer que qual um de vocês entrar no canal, tirar todos os cegos e aleijados, eu vou colocar vocês como maestro da banda. Motivação. Aí o versículo seguinte diz que por isso, assim habitou Davi na fortaleza. Ele chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor desde Milo, aí por aí adentro. Então, a partir daqui, se desencadeou um andar, se desencadeou um jargão: coxo e cego nunca mais vai entrar nessa cidade. Se Davi conquistar, eles não podem entrar, porque a alma de Davi odeia cego e aleijado. Ele entra e conquista a cidade. Agora ele é rei e comanda tudo de Jerusalém, a cidade de Davi. Agora ele senta no trono. Agora diz a Bíblia, do capítulo 5 ao 9, que vem paz. Ninguém ousava mais enfrentar Davi. E um certo dia ele está no seu palácio, quero acreditar, senta no trono. E vem a memória: Davi sofreu muito com Saul. Davi chegou no momento, se fosse hoje, que quando alguém nos machuca, faz sofrer, quando a gente chega ao topo, a primeira coisa é se vingar, é machucar, é esquecer. Ele agora me paga o que me fez. Agora Davi está no topo. Quando olha para trás, a história dizia: você sofreu muito, a casa de Saul te magoou demais. Aí ele senta no trono e lembra da casa de Saul.
E em vez de querer se vingar, ele lembra da aliança. E começa a questionar. O questionamento foi tão profundo que se tornou público. Ele passou para quem estava próximo. Será que ainda existe? Veja que a história tirou, gente. A ponto de nem o rei ter mais registros. Será que ainda existe alguém da casa de Saul? Foi tão importante que tentaram descobrir. E chegaram em um que trabalhou na casa de Saul, chamado Ziba. Quando chegaram, disseram: o rei está querendo saber se ainda existe alguém vivo da descendência de Saul. Aí Ziba: rapaz, existe, mas eu não vou ter coragem de dizer não. E eu sei onde ele está. Mas o coração do rei odeia, o rei aborrece, porque coxo não pode entrar nessa cidade. Aí disseram a Davi: tem um homem que trabalhou na casa de Saul e sabe que existe alguém. Aí Davi mandou chamar Ziba: tu és Ziba? Sou. Eu ouvi dizer que você sabe que existe alguém ainda vivo da casa de Saul. Aí ele diz: existe, rei. E coloca uma conjunção adversativa. Porém, ele é aleijado. E para piorar, não é de um pé, é dos dois. Se de um pé o teu coração já odeia e não entra na cidade, e ele é dos dois. Mas só que Ziba não sabia que havia uma aliança de fidelidade e lealdade. Aliança de fidelidade é como eu pegar pronto, aqui tem esse cabo de microfone. Eu pego numa ponta, você pega na outra. O vento vem, o tempo vem, o frio vem, vai descascar ele, vai amolecer ele, mas ele não pode quebrar. É você pegado numa ponta e ele na outra. Está enferrujado, mas quebrar não vai. Isso é fidelidade. A lealdade é um sentimento interno que quer dizer: eu tenho que defender o meu aliado com quem eu tenho lealdade, mesmo ele não estando completamente correto, perfeito. Você vê o que é lealdade? O mundo todo mastiga e casca Israel por conta do massacre em Gaza, não é verdade? E, entre aspas, partindo do pressuposto de Paulo, não há mais diferença entre judeu e grego, entre judeu e gentil. Então não há mais aquela ira de Deus do Velho Testamento, porque tanto árabe como judeus é o mesmo povo, dos dois Deus fez um. Então é massacre. Mas veja se os Estados Unidos vai contra Israel. Porque mesmo eles não concordando com algumas coisas, existe lealdade entre ambos. Então ele tem que defender o seu aliado. Isso é lealdade. Aí quando Ziba achou que Davi ia odiar e não ia aceitar Mefibosete, a aliança quebra o coração do rei. A aliança só supera a razão do rei. A aliança vai além do ódio do rei. E o rei diz: aonde ele está? Vai buscá-lo, Ziba. Pega toda a herança da terra de Saul e eu vou passar tudo por nome deles, Ziba. Eu vou mandar carruagem buscar eles, Ziba. E para piorar, diz a história entre os árabes e os hebreus, que alguns nativos hebreus me contaram que a mesa de Davi era baixa. Quando sentava, a toalha cobria os pés. Então, agora, além de entrar na cidade, quando vem o imperfeito, o coxo, o aleijado, já admirou toda a cidade. E para piorar, o rei diz: ele vai comer na minha mesa, no meu lado. Quem achar que ache, quem não gostar vai ter que engolir, porque existe uma aliança.
Então olhe para quem está ao teu lado e diga: problema seu se ninguém gosta de mim, ou se alguém não gosta de mim. Vai ter que me ver ceando, vai ter que me ver no culto, vai ter que me ver na glória. Aliança. E olha a diferença. A aliança com a dinastia de Davi não era de sangue. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Olha como era a aliança entre Davi e Jonatas, porque vinha de Deus. Porventura, disse Roboão a Jeroboão: não vos convém saber que o Senhor Deus deu a Israel. Deus deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Era o sal que era a aliança duradoura. Capítulo 9, segundo Samuel, acontece isso. Capítulo 21, vem uma fome de 3 anos. Deixa correr. Davi não entendeu. Talvez alguém disse: a culpa é de Mefibosete, por que fez ele sentar na mesa? Deus está com raiva. Porque Saul matou a casa dos gibeonitas. Aí Davi vai orar. Para piorar, Deus diz: a culpa não é sua, é da casa de Saul. E de onde vem Mefibosete? Que, na nossa linguagem exegese crítica, Deus está querendo dizer, na ótica da incompreensão, é porque Mefibosete está sentado na mesa. Aí Davi chama os gibeonitas e diz: o que é que vocês querem que eu dê a vocês para esta fome desaparecer? Olha o que é que eles pedem: 7 filhos de Saul, para a gente enforcá-los. Davi disse: isso não é problema. Se o problema é eles, a gente resolve agora. Segundo Samuel, capítulo 21, salvo engano, versículo 7. Vou pedir ajuda aos companheiros. É isso mesmo. Porém, leia comigo o que é que diz. A culpa é da casa de Saul. É até assim, mas quem tem aliança não vai, filho. Quem está debaixo da aliança quebra todo o protocolo. Olha que a culpa era da casa de Saul. Davi não tinha culpa. Vou aproveitar, vou me levar desse aleijado. Eu vou me levar. Não, mas o que é que Davi diz? Vou poupá-lo, ele tem aliança, está debaixo de uma aliança. Quem está debaixo da aliança, diga: eu posso até ter defeitos. Diga para quem está ao seu lado: eu não sou perfeito, mas eu vivo debaixo de uma aliança. Concluindo, a dinastia de Davi é suprimida com o cativeiro. Depois do cativeiro, a dinastia de Davi foi suprimida. Quando Israel volta do cativeiro, não vem mais rei, é governador e sacerdote. E agora quem mandava era reis pagãos, médios e persas, grego, macedônio. E 63 anos antes de Cristo, quase 500 anos, digamos assim, meio milênio se passaram, e vem os romanos. E a dinastia de Davi suprimida.
Aí vem Lucas, o grego, registrar Lucas capítulo 1, leia, versículos 30 por diante. Vou pedir para você ler, que é a ceia. O que é que acontece no menor povoado de Nazaré, fora do GPS, fora do mapa, fora do Google? O anjo Gabriel vai e diz a Maria, 1, 2, 3, com força: e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, com voz alta, e o Senhor veio para os da aliança. João capítulo 1, versículo 11, salvo engano. Veio para os o que era seu, mas os seus não receberam. Porém, vamos, gente. E agora, como a gente entrar? Falei isso outros dias no salvo correndo aqui. Como a gente entrar? Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de. Então, para entrar nessa aliança, tinha que ter o sangue de Abraão e de Davi na veia. Aí Romanos 11, 17, aos gentios, Paulo diz o quê? E se alguns dos ramos, e tu fosse enxertados, para quê? Da raiz e da seiva. Raiz, vida, suga água, seiva, sangue, produz nutriente e transporta para ter fruto nos ramos. Para a gente entrar, tinha que ter uma aliança, para que esse sangue de Abraão fosse colocado na nossa veia, o sangue de Davi, e penetrado na nossa chamada, para purificar o nosso pecado. Fechando, vem Lucas 22 e 20. Semelhantemente, primeiro é o corpo, porque sem corte não tem sangue, será partido por vós. Semelhantemente, depois de tomar o cálice, depois da ceia, dizendo o quê? A aliança do sal não impediu o poder do pecado. Pecou, morreu, olho por olho, dente por dente. Errou, acabou. A aliança do sangue é mais do que durável, é eterna. E a aliança do sangue vai entender os teus defeitos, vai suportar os teus defeitos. Se errou, eu não desisto, ainda tem chance. Marcos capítulo 15, salvo engano, versículo 21 por diante. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, para que levasse a cruz. E levaram-o a um lugar do Gólgota. Aonde fica o Gólgota? Fora da cidade. Volta lá. Gólgota, lugar da caveira.
Eu tive a chance de já com as três vezes ou 4 ir lá. Versículo seguinte: e deram-lhe beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Versículo 24: e havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançaram sobre ele sorte, para saber que cada um levaria. Versículo 25: e que hora é a terceira hora? 9 horas da manhã. Você está entendendo? Jonathan disse: amanhã 9 horas a flecha vai ser atirada. Quando nós já estávamos condenados, Deus disse: a mesma aliança mais poderosa, 9 horas a cruz vai ser 9 horas a aliança foi feita. 9 horas os pregos cortaram e o sangue caiu. 9 horas foi estabelecida a aliança de sangue, que nós estamos nesta noite comemorando. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Eu não vim aqui disciplinar, ou seja, doutrinar você, perdão. Eu não vim aqui apresentar os teus erros nesta noite. O meu pastor sabe que só Deus faz isso com ele, a confiança. Mas quando ele disse: tu és o Cordeiro, o meu coração ferveu. E uma voz me dizia: é noite de recomeço. É noite de recomeçar. Não quero saber. A ceia é a chance e a lembrança que, independente dos nossos erros, das nossas falhas, existe uma aliança. Eu não estou pregando para super-heróis nem super-crentes. Talvez esse irmão que está sentado de você, perto de você, chegou aqui só os bagaços, só os gatos. Mas se você puder dizer para ele: existe uma aliança. E essa aliança não deixa você para trás. Essa aliança não desiste de você. Essa aliança suporta os teus defeitos, supera os teus defeitos. Essa aliança não passa no rosto os teus defeitos. Então fica de pé, por gentileza. Este é o significado de quando você pegar o pão e o vinho, o suco de uva. É memorial, não é só rotina. É você dizendo para o inferno: não sou perfeito, cometi erros, mas estou debaixo de uma aliança. Então, se você é do mesmo sexo, se você está perto de um crente íntimo ou do mesmo sexo, em vez de cear, olha para ele aí, vira para ela, vira para ele, prega comigo aí, vai. Mas vira mesmo assim como eu estou com o meu amigo pastor. Vem cá, por favor. Olha para o olho dele, não olha para mim não, você só vai me ouvir. E diga para ele ou para ela: existe uma aliança. Não quero nem saber se você chegou aos cacos, os bagaços, esquecido, deteriorado, abandonado, atingido, mas existe uma aliança que não vê os teus defeitos e não desiste de você. Abraça ele e diga: eu vou cear e vou sair renovado. Abraça ele. Aleluia.
Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Enche esta casa de glória, papai. Teca serenos. Aleluia. Glória. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, Senhor, está cheia da tua glória. Amém. Os irmãos, voltem aos vossos assentos.